começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Curso realizado em Goiânia ensina magistrados a utilizar técnica de negociação para superar conflitos trabalhistas. O Fique Sabendo dessa edição fala sobre o aviso prévio, direito irrenunciável do trabalhador. No quadro de entrevistas, a Procuradora do Trabalho, Janilda Colo, comenta as ações do Ministério Público no caso da menor Lucélia Silva, que foi escravizada e torturada na residência dos Calabreses, em Goiânia. Como o juiz deve administrar os ânimos exaltados durante uma audiência, as técnicas e os cuidados para se compor uma lide trabalhista foram debatidos durante o curso sobre negociação e superação de conflitos, realizado em Goiânia. Quando as partes de um processo sentam-se na mesa de audiência perante o juiz para buscar a solução de uma lide, normalmente chegam dispostas a brigar pelos direitos que cada um considera ser dono. Em geral, é um momento de tensão que precisa ser bem administrado pelo juiz. Esses aspectos foram debatidos durante o curso de negociação e superação de conflitos, realizado pelo Instituto Goiano do Direito do Trabalho, IGT, em parceria com a Escola de Formação de Magistrados do Trabalho da 18ª Região, a EMAT 18. O evento reuniu em Goiânia juízes, servidores, advogados e sindicalistas. Durante as palestras, foi destacado que o magistrado deve buscar um acordo que atenda a aspectos financeiros e principalmente de fundo emocional. A primeira palestra foi proferida pelo juiz Rogério Neiva Pinheiro, da 10ª Região, que apresentou modelos de negociação que ajudam a compor o conflito entre as partes. O caminho para se chegar à autocomposição é a negociação. E existem dois modelos de negociação, dois paradigmas de negociação, como eu estava dizendo. O paradigma competitivo e o paradigma cooperativo. O paradigma competitivo, que é o tradicional, nesse paradigma, as partes se veem como oponentes, apesar de estarem negociando. Apesar de formalmente estarem negociando, elas se veem como oponentes em disputa, de modo que cada uma, enxergando a outra como inimigo, como oponente, procura tirar o melhor para si. A possibilidade de resultado qual é? A perda de um e o ganho da outra. Uma faz pressão, a outra faz concessão. E é esse o paradigma que estamos acostumados a conduzir na sala de audiência. O outro paradigma é o paradigma cooperativo. Nesse paradigma cooperativo, as partes não vão se ver como oponentes em disputa. Elas se veem como cooperadores que vão se esforçar para buscar uma solução em que todos possam ganhar o máximo possível. A Justiça do Trabalho tem por finalidade a composição. Ela tem obtido bons resultados do ponto de vista científico, como o senhor está apontando? Eu acredito que sim. Agora nós temos que ter a preocupação no sentido de que a conciliação não seja apenas uma questão estatística, não apenas uma questão quantitativa, mas questão qualitativa. E para isso eu estava preocupado com o nível de pacificação social que aquele acordo está produzindo. E não termos dificuldade em compreender que a melhor forma de chegar a um nível elevado de pacificação social é procurando fazer com que as partes cooperem e não façam do processo uma competição. As partes podem entender o processo como um palco de disputas, em que cada ato processual consistiria num golpe que é desferido uma na outra, ou podem entender o processo como uma oportunidade para solucionarem de forma cooperativa o conflito, para evoluírem e para, quem sabe, voltarem a estabelecer de forma fortalecida a relação que foi rompida anteriormente. A juíza Flávia Fragali, também pertencente ao TRT de Brasília, comentou as técnicas e ferramentas de autocomposição. Ela destacou que o papel do juiz é estimular as partes na busca da solução consensual da demanda. O que o magistrado deve fazer para evitar que nenhuma das partes seja prejudicada nesse acordo? Bom, o papel do juiz quando está atuando na conciliação é realmente usar as técnicas de forma que as partes construam um acordo que a satisfaça. Então, essa questão de prejuízo vai ser valorada de acordo com as partes. Elas devem sair satisfeitas do acordo, o acordo nunca deve ser imposto, daí a importância de se usar técnicas apropriadas, deve ser um acordo realmente construído pelas partes, para que elas saiam dali satisfeitas e entendendo que elas chegaram a uma composição, uma solução que não foi imposta pelo juiz. Qual o papel do advogado nessa conciliação?
O advogado tem um papel muito importante de apoiar a parte, de mostrar para a parte quais são os direitos que ela tem, o que é que ela pode conseguir se não fizer o acordo, de assegurar esse aspecto aí formal e jurídico, e também auxiliar as partes que muitas vezes são tão emocionalmente envolvidas que não conseguem ouvir bem a outra parte. O advogado, como uma pessoa alheia ao conflito mais imediato, ele consegue auxiliar a parte a identificar as questões e a enxergar o conflito de uma forma mais racional e construir um acordo bom sem aquela disputa pessoal que muitas vezes acontece num conflito. A psicóloga Maria Lobão, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fez uma explanação sobre os aspectos emocionais que envolvem uma negociação durante a audiência. A psicologia tem sido uma ferramenta muito importante para a conciliação, porque aspectos psicológicos, ou seja, as emoções que envolvem o tema da negociação, influem diretamente na disposição ou não de negociar, de achar um acordo. E as técnicas que a psicologia oferece para o mediador permite que o mediador caminhe com essas emoções de modo a levar essas emoções para um patamar que o acordo seja possível. A cultura da justiça do trabalho é de realizar acordos. De que forma essas técnicas podem melhorar mais esses acordos já existentes? Dessa forma, quando se utiliza as técnicas para fazer com que a pessoa se dê conta de qual é o real interesse que ela tem naquele acordo, e que muitas vezes o interesse não é monetário, mas sim um reconhecimento da situação de humilhação ou de desqualificação ou de não reconhecimento e um pedido de desculpas, muitas vezes a pessoa quer muito mais uma reparação emocional, e quando essa reparação emocional é feita na audiência do trabalho, a questão financeira, como volto a dizer, fica mais flexível. A pessoa para de pedir um valor exorbitante, que às vezes até nem tem sentido, e aceita o acordo com bases no que era previsto em lei. Agora, vamos ao Fique Sabendo desta edição, que traz informações úteis sobre o aviso prévio e suas aplicações, com esclarecimentos da juíza do trabalho, Narayana Ranas. O trabalhador deve cumprir o aviso prévio? O empregador pode deixar de concedê-lo? É um direito irrenunciável ou não? Quando ele é devido? O aviso prévio é o tema do Fique Sabendo desta edição. O aviso prévio é a comunicação antecipada de uma parte à outra do desejo de romper o contrato de trabalho, estabelecendo uma data final à relação empregatícia por prazo indeterminado. O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na ruptura do contrato de trabalho. Ele possibilita ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma nova colocação no mercado de trabalho. O aviso prévio é exigido nas rescisões sem justa causa, nos contratos por prazo indeterminado e nos pedidos de demissão. Nos contratos por prazo determinado que asseguram o direito de rescisão antecipada às partes e nas hipóteses de falência, concordata ou dissolução da empresa. A Constituição Federal fixou a duração do aviso prévio em 30 dias. O período correspondente ao aviso prévio sempre integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive no cálculo de férias, 13º salário, recolhimentos fundiários e previdenciários, indenizações e reajustes salariais. Durante o cumprimento do aviso, o obreiro tem direito à redução do horário de trabalho, que pode ser de 2 horas diárias ou 7 dias corridos. O empregado que pede demissão, ele pode deixar de cumprir o aviso prévio? Quais seriam as consequências para ele? O empregado não pode deixar de cumprir o aviso prévio. As consequências para ele, caso ele não cumpra, o empregador poderá descontar de seus salários ou de suas verbas decisórias o período respectivo do aviso prévio. E com relação ao empregado que foi demitido, ele pode deixar de cumprir o aviso? O empregado que foi demitido, ele pode ser dispensado de cumprir um aviso, mas isso é uma faculdade do empregador. Caso o empregador exercite tal faculdade, ele não está isento do pagamento do aviso prévio, quer dizer, ele dispensa do cumprimento, mas ele tem que pagar o aviso prévio, salvo se ficar comprovado que o empregado conseguiu novo emprego. Essa matéria já está simulada, é a súmula 276 do TST. E no caso da redução de horários, se o empregador não concede a redução, o que acontece? Se o empregador não implementar
tal exigência legal, é como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Ele tem que ou oferecer novo prazo de 30 dias ou efetuar o pagamento respectivo novamente. E se o empregador deixar de conceder o aviso prévio, qual que é a penalidade para ele? O empregador que deixar de conceder o aviso prévio tem que pagar o valor respectivo, sem prejuízo dessa integração no tempo de serviço do autor. Se a empregada engravida no curso do aviso prévio, ela terá estabilidade? A jurisprudência dominante vem dizendo que sim, inclusive o TST, em recentes julgados aqui no TRT e no TRT de outras regiões, de que se a empregada engravida no curso do aviso prévio, como o contrato ainda está vigorando, ainda está em vigor, ela teria direito sim à estabilidade. A seguir, nós conversamos com a Procuradora do Trabalho, Janilda Collor, sobre o caso Calabrese. A empresária Silva Calabrese é alvo de ação judicial por ter explorado mão de obra infantil e torturado a menor Lucélia Silva. No mês de março, um crime chocou os brasileiros. A menor Lucélia Silva, de 12 anos de idade, foi encontrada amarrada, com fortes sinais de tortura e maus tratos, numa cobertura localizada num bairro de alto padrão em Goiânia, onde realizava trabalhos domésticos. A barbárie pela qual a menor passou ao longo de 2 anos nos faz perguntar como parentes e vizinhos não conseguiram perceber o que estava acontecendo naquela residência. Esse seria mais um sinal de que a sociedade brasileira ainda é tolerante com a exploração do trabalho infantil? Para falar sobre esse assunto e os desdobramentos do caso, nós conversamos hoje com a Procuradora do Trabalho, Janilda Guimarães. Doutora Janilda, muito obrigada pela presença. De nada, Márcia. Doutora Janilda, o que aconteceu com a Lucélia Silva significa que a sociedade brasileira ainda é tolerante com a exploração da mão de obra infantil? Eu acho que sim. Um dos temas que a gente tem procurado falar e mencionar em todas as entrevistas que o Ministério Público tem dado nesse período, né, de investigação do caso Lucélia, é orientar a sociedade para essa tolerância, essa conivência com o trabalho infantil, principalmente o doméstico. Porque as pessoas, há uma ideia aqui de que as crianças menos favorecidas, elas estão melhor na casa de pessoas mais abastadas, de famílias mais abastadas, do que nas casas de origem, né, que são de pessoas mais pobres. Então, esse trabalho doméstico, ele não é visto pela sociedade como um mal, como uma coisa perigosa, prejudicial à criança, mas como um bem. E isso, na verdade, acaba levando a fatos tão graves como o caso da Silva Calabrese. Assim que o Ministério Público tomou ciência do caso Calabrese, quais foram as primeiras providências? Bom, a providência inicial foi instaurar o inquérito civil, né? Porque a gente achava que era fundamental tecer uma argumentação jurídica na própria portaria que ajudasse no ajuizamento da ação cautelar. Porque o objetivo seguinte era ajuizar a ação cautelar pedindo a indisponibilidade dos bens do casal Calabrese. E foi isso que a gente fez. E os bens do casal serão suficientes para garantir a liquidez dessas ações? Eu acredito que sim. Nós já fizemos uma pesquisa de bens que chegou ao patamar de 1 milhão. E acredito que nós vamos encontrar outros bens em nome, inclusive, do filho que foi incluído nessa ação, na ação civil pública e na ação reclamatória trabalhista. Então, e existem algumas empresas também que nós encontramos e que essas empresas podem ter outros bens que podem aumentar a liquidez dessas ações, né? E o que embasou o Ministério Público a entrar com a ação civil pública? O que motivou? Bom, foi a utilização do trabalho escravo e a utilização do trabalho infantil doméstico. Porque a Lucélia, além de ter sido escravizada numa idade que ela não poderia nem trabalhar, ela era torturada.
Então, todo esse arcabouço de ilegalidade é que fundamentou a ação civil pública. Não só o caso da Lucélia também, mas também a reiteração da conduta da dona Silvia e da família, né, em utilizar esse trabalho infantil doméstico e o trabalho escravo. Porque não só a Lucélia foi escravizada, como também outras 4 adolescentes, né, que foram para a casa da dona Silvia, trabalhavam sem receber, em condições degradantes e com jornadas extensivas, né? Então, o caso não aconteceu apenas com a Lucélia, mas com várias outras adolescentes também. Foi um atentado à própria sociedade? Isso. Na verdade, no caso da Lucélia, houve uma perversidade maior, né? Então, a violência, a afronta à dignidade humana foi muito grande, porque a menina, além de ter sido escravizada, ela era torturada, mas em razão dela não fazer o trabalho como era determinado pela dona Silvia. Então, a tortura vinha do trabalho escravo. E isso, cumulado com a questão dela ser menor, ofendeu violentamente não só o ordenamento jurídico, como a própria consciência coletiva brasileira. Além de mover a ação contra Silvia, a senhora também incluiu no polo passivo o marido e o filho. Por quê? Porque os dois, eles também representam a unidade familiar, né? O empregador doméstico, ele é a unidade familiar. Então, todas as pessoas adultas que fazem parte da família são também responsáveis pelos crimes que são cometidos nesse âmbito doméstico, né? Então, os empregadores não era só a Silvia, era a Silvia, o marido e o filho, que eram maiores adultos, enquanto a Lucélia, no período em que a Lucélia foi contratada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O Hora Extra está de volta, hoje conversando com a Procuradora do Trabalho, Janilda Guimarães, sobre os desdobramentos do caso Lucélia Silva. A menor foi torturada e escravizada por Silvia Calabrese. Doutora Janilda, a menor Lucélia Silva também tem direito à indenização por toda essa tortura e maus tratos sofridos na casa dos Calabrese. O Ministério Público já entrou com ação? É o Ministério Público que vai representá-la em razão dela não ter representante legal. Tanto o pai quanto a mãe não têm mais a guarda da Lucélia. E aí, o que acontece? O juiz da infância e da adolescência, da juventude, digo melhor, ele nos forneceu uma autorização para que o Ministério Público ajuizasse a ação como representante legal da adolescente. O Ministério Público também vai requerer alguma indenização para as 4 menores que também foram exploradas na casa dos Calabrese? Não, não temos como, porque as outras crianças têm representantes legais, né? Então, os próprios pais ou elas mesmas próprias podem ajuizar a ação. Agora, há uma questão de prescrição, né? A grande maioria, eu acho que quase todas, não, todas não, mas 2 não têm mais direito de ajuização porque já passou o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Mas esse prazo passaria a contar a partir de quando? Não, passa a contar a partir da maioridade, mas 2 delas já atingiram a maioridade. Então, somente outras 2 que poderiam ajuizar. Mas aí o Ministério Público não pode fazê-lo porque elas têm representante legal. Tanto no caso da Lucélia, como no caso da Isabela Nardoni, que foi jogada do 6º andar aparentemente pela própria família, pelos pais, né? Houve uma grande repercussão na imprensa. Isso ajuda ou atrapalha os trabalhos dos órgãos públicos, das instituições públicas? Olha, por um lado ajuda e por outro atrapalha. Porque, assim, ajuda a divulgar os fatos, a trazer à sociedade a reflexão de fatos tão graves, o que a sociedade precisa melhorar em seus valores, né, no tratamento com o outro. Por outro lado, essa insistência em falar sobre o assunto cria hipóteses,
cria ideias a respeito das pessoas envolvidas que podem destruir a vida dessas pessoas e não saber, e muitas vezes, né, às vezes o caso não está muito bem esclarecido, como no caso dessa Isabela, e pode causar um problema sério na vida das pessoas que estão envolvidas. No caso da Sílvia, não vejo como prejuízo, não houve prejuízo porque o fato era tão assim, claro, tão aberto, estava tão provado que isso só ajudou. Eu acho que, por um lado, só ajudou. Mas, nos demais casos, eu acho que é muito perigoso essa insistência da mídia em falar sobre o assunto, porque atrapalha a vida de muita gente. Após transcorridos 2 meses, né, do flagrante na casa dos Calabrese, em Goiânia, o que aconteceu? A sociedade teve algum aprendizado? Os órgãos públicos também aprenderam alguma coisa com essa situação, com esse caso em específico? Eu acho que sim. Eu acho que o maior ganho que a gente teve, infelizmente, né, a gente tem alguns ganhos, a mesma dor traz bons ganhos para a gente com esse caso, eu acho que é a aprovação, a inclusão do trabalho infantil doméstico nas piores formas de trabalho infantil. Há um projeto que foi feito pela CONAET, que é uma comissão do Ministério do Trabalho, de incluir o trabalho infantil doméstico nas piores formas de trabalho infantil, que proíbe, inclusive, o trabalho infantil com adolescentes menores de 18 anos. Então, o presidente da República está para aprovar esse decreto, incluindo o trabalho doméstico como uma das piores formas de trabalho infantil. E isso, eu acho que nós vamos conseguir, que esse caso deve ajudar, né, a todo o movimento de combate ao trabalho infantil a inserir o trabalho doméstico nessa listagem. Houve um aumento de denúncias de trabalho infantil doméstico após o caso? Não houve uma modificação, mas eu acho que a sociedade modificou em questão de percentuais, mas eu acho que a sociedade está mais atenta, sabe? Principalmente porque os órgãos públicos envolvidos atuaram de uma maneira incisiva, muito rápida, né? E as pessoas estão sendo punidas, né? Já estão sendo punidas pelo que fizeram. Quais serão as consequências se a Justiça do Trabalho reconhecer, além da tipificação do trabalho infantil, também a tipificação do trabalho em condições análogas à de escravo? Bom, a consequência vai ser, com certeza, né, condená-los a não utilizar mais trabalho escravo, nem trabalho infantil doméstico, bem como, a gente acredita também, conceder, né, as indenizações por danos morais coletivos, né, que é o que a gente quer, porque nós acreditamos que apenas a reparação penal, ela não esgota. Sabe, só o fato dela estar presa não esgota a responsabilidade dela. É preciso que ela repare a sociedade e a adolescente, né, por todos esses abusos que foi cometido pela família. Não só ela, mas como o restante dos familiares. Né? Doutora Janilda, muito obrigada pela presença. Mais uma... De nada.